Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Feliz carnaval. Véspera de carnaval, né, eu acho. Mário Homem já entrou no carnaval. É o carnaval de passar o dia dormindo, esse é meu sonho. É o bloco da cama, né? E tem um bloco de comer também. Ah, é? Legal isso aí. Bom, gente, a gente já começou a falar sobre matrizes e a gente já falou algumas coisinhas, tá? Não sei se todos que estão aqui estavam presentes no último encontro, mas a gente, só comentando a ideia básica, né? Matriz é uma tabela. Para a gente, essa tabela vai ser formada por números, pode ser números quaisquer. Então, esses carinhas aqui podem ser positivos, negativos, fracionários, raízes, qualquer número que vocês puderem imaginar. Esses dois elementos indicam a ordem. No caso, o M me diz quantas linhas tem a matriz, e as linhas são na horizontal. O N me diz quantas colunas, ou, no caso, aqui, né, na vertical, né, quantos, sei lá, quantas pilastras a gente tem aqui na vertical. Isso foi uma coisa que a gente viu. Outra coisa que a gente viu é que uma matriz pode ser determinada por uma expressão, apesar disso aqui não ser muito comum, mas isso é possível. A gente viu a classificação em relação à nomenclatura de algumas matrizes, né? Posso ter a matriz linha, que é aquela que é formada por uma única linha. Uma matriz coluna, ela é formada por uma única coluna. Ainda tem outros casos, né? Matriz quadrada, né, como essas três. Essa aqui é a matriz nula, né, porque todos os elementos são zeros. Essa aqui é simplesmente quadrada. Essa daqui é dita identidade. Né? Ou seja, essa diagonal principal é formado por uns e o resto são todos zeros. E a gente viu também a ideia da transposição. E trocando em miúdos e falando de uma maneira brusca, é transformar as linhas de uma matriz em colunas. Inclusive tem um exemplo aqui que diz assim: se eu transpor duas vezes, a matriz não muda nada. Porque quando eu transponho a primeira, essa linha vira coluna, e quando eu transponho a segunda, a coluna volta a ser linha. Então, né, isso aqui a gente já comentou. Igualdade de matrizes a gente já viu também. Para duas matrizes serem idênticas, elas têm que ter a mesma configuração, ou seja, a mesma quantidade de linhas e colunas, e os elementos de mesma ordem têm que ser idênticos. Normalmente, os casos que a gente se utiliza para esse tipo de igualdade é quando possuem variáveis. Né? Mas fora isso, é trivial, tem que ser os mesmos elementos nas mesmas posições. Então, esse cara tem que ser 8, esse cara tem que ser 3, né? Aqui já é menos 1 e esse cara tem que ser 3. Né? Aí a gente vê aqui quais são os valores das variáveis para que a gente consiga isso que eu acabei de falar. E das operações, se eu não me engano, a gente viu adição de matrizes e multiplicação de matriz por um número, que a gente chama multiplicação por escalar também. É a mesma coisa. E hoje a gente vai ver a multiplicação de matrizes. Me confirma se é isso mesmo, ou se eu estou enganado. É isso mesmo, professor. Desculpa a demora, que tava tô no almoço. Mas é isso aí mesmo. Eu disse que ia deixar para explicar nessa aula porque é um pouco mais complicado. Muito bem. Para eu explicar o produto de matrizes, eu vou falar de uma ferramenta que é usada
É usado no ensino médio, mas não isso que eu vou falar agora. Vocês já ouviram falar de vetores? Alguém aqui já ouviu esse nome na vida? Já. 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 Vocês já ouviram esse nome na disciplina de física? Já ano passado. Ano Ano passado passado. não, retrasado. Muito bem. Apesar de vocês terem ouvido esse nome em física, mas vetor é um elemento próprio da matemática, não da física. A física é que se utiliza dele. Tem na biologia também. Enfim. Ah, é? Ah, isso é da biologia. Da biologia. Eu só não sei se o vetor da biologia é o que o vetor da física. É tipo, o Aedes aegypti é o vetor do vírus da AIDS, da dengue, perdão. Enfim, Ah, o sentido é semelhante, mas é um pouquinho diferente. Mas, enfim. Então, a ideia é assim, ó, nos vetores, existe um produto que ele funciona da seguinte maneira. Eu vou falar em linhas gerais, né, porque não é a intenção da gente se aprofundar nisso. Então, o que é um vetor? Assim, falando bruscamente, né? Eu vou falar aqui de dois casos. Um vetor é um segmento orientado. O que é um segmento? É um pedaço de uma reta. Então, aqui eu estou criando dois vetores. Eu tenho um ponto O, que seria a origem dos dois. E aqui suponha que esse vetor termina no ponto A e esse vetor termina no ponto B. Por que eu digo que termina? Por causa da seta, né? A orientação é daqui para cá. Isso é o que a gente chama de vetor. Então, todos os números são vetores, né? A gente não vê essa classificação porque a gente não vê vetor. Mas a ideia é a seguinte: lá vocês, né, em física, né, antes de eu comentar isso, em física normalmente vocês viram que o vetor é um objeto que tem módulo, direção e sentido, né? Eu acho que essa é a maneira como no primeiro ano é definido. Aqui que é módulo? É um tamanho, direção é a reta que ela pertence e sentido é se é do O para o B ou se é do B para o O. Pensando nessa perspectiva, a, o segmento OB ele pertence a uma reta que não é a mesma do segmento OA. Aqui no OA é outra reta, né, que ela está contida. Consequentemente, essas duas coisas têm direções diferentes, né? A direção desse segmento não é a mesma direção desse segmento. Ok, então, por exemplo, quando a gente tem dois números, vou pegar aqui o número 1 e o número 3, por exemplo, vou pegar o 1 não, vou pegar o 2, sei lá, o 2 e 5. Eu tenho aqui o número 2, aqui o número 5, eu posso considerar cada número desse como um vetor, porque eu posso dizer simplesmente que a direção dos dois vetores aqui são a mesma, né? A direção do vetor que vai do 0 até o 2 é a mesma que a que vai do 0 até o 5. Que no caso a direção é essa mesma reta aqui, ó. Essa reta que os dois fazem parte. Deixa eu só fazer a marcação aqui. Então, esses dois números, eles começam aqui no mesmo ponto. Eles têm tamanho, têm direção, porque os dois pertencem a uma reta e tem sentido, né? Todos estão nesse sentido aqui, ó. Aí, o que acontece quando a gente faz a sua multiplicação, né? Então, se eu pego o vetor 2 e multiplico pelo vetor 5, nada mais é do que pegar o número 2 e multiplicar pelo número 5. Isso a gente sabe que dá o número 10. E esse resultado aqui está na própria reta. Ou seja, vou botar aqui em azul, tá? Vou botar aqui um pouco mais em cima, mas na verdade está um em cima do outro. Então, suponha que esse aqui é o 10, né?
aqui, sei lá. Ou seja, eu tenho dois objetos que estão na mesma reta e seu produto continua na mesma reta. Então, esse é o universo que a gente trabalha com números. Né? A gente não tem nenhum tipo de problema porque está todo mundo no mesmo lugar. Né? Todos estão na mesma reta, todas as operações continuam aqui na mesma reta. Agora, nesse caso aqui, quando eu tenho direções diferentes, eu tenho que colocar um na direção do outro. Então, o que, que a gente tem que fazer aqui? Aqui eu tenho que trazer esse A, né? Eu tenho que pegar a sombra desse A na direção do B. E é aí onde aparece o produto, né, escalar entre vetores. Né? Então, aqui eu tenho uma sombra, que é o que a gente chama de projeção. Essa sombra aqui que eu estou desenhando é a sombra de A na direção do B. E vou chamar assim, projeção. Esses vetores aqui eu vou chamar assim, esse é o vetor B, né? E esse vetor é o vetor A. Então eu vou projetar o A na direção do B. É esse pedacinho aqui. Aí como é que a gente define a multiplicação desses dois vetores? Bom, a partir do momento que eu trago um vetor para cá, então esse contexto se transformou nesse. Então, agora está tranquilo, né? Eu vou pegar aqui o tamanho do B, que é o que a gente chama de módulo de B, é o tamanho dele, vezes o tamanho dessa projeção. Então, é assim que é definido a multiplicação entre vetores, né? Eu tenho que trazer um para a direção do outro, para que esse contexto se transforme nesse contexto. Tá, tudo bem. Aqui já defini como é que a coisa funciona. Aí, para gerar essa projeção, é aqui que eu não vou mais entrar mais, não vou me aprofundar mais. Por quê? Porque aqui tem um ângulo entre eles. Essa projeção está em função do cosseno, né? Que se eu pego esse tamanho, multiplico pelo cosseno, eu gero esse cateto. Quer dizer, a coisa começa a ficar mais complicada. Então, no caso, essa expressão aqui é essa, né? Tamanho do A, tamanho de B, cosseno do θ, né? É assim que é definido. É assim que vocês vão encontrar na internet. Mas, sendo mais práticos, como é que isso funciona na verdade? Então, suponha que A tem coordenadas A1, A2, A3 e B tem coordenadas B1, B2, B3. Em função dessa fórmula aqui, que aí tem uma longa história para essa conclusão que eu vou dar agora, mas ela é verdadeira, tá? Isso que eu vou falar. A multiplicação desses dois carinhas aqui se dá da seguinte maneira. A1 vezes B1 mais A2 vezes B2 mais A3 vezes B3. Se eu faço simplesmente isso, eu estou fazendo isso aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho A com as coordenadas 1, 2 e 1, e suponha que eu tenho B com as coordenadas, sei lá, 3, menos 1 e 2. Aí, no caso, quem vai ser o A vezes B, né? Produto escalar de A com B. Eu vou multiplicar as coordenadas na ordem, né? É a primeira com a primeira, mais a segunda com a segunda, mais a terceira com a terceira. Então, fazendo isso aqui, eu vou ficar com 1 vezes 3, mais 2 vezes menos 1, mais 1 vezes 2. Aí só fazendo as continhas, isso aqui dá 3,
Isso aqui dá menos 2, né? Porque mais com menos dá menos. E esse dá 2. No fim das contas, isso dá 3. Tá. Aí vocês podem perguntar, tá, eu entendi a ideia por alto, tranquilo. Onde é que matrizes entra aqui? Bom, matrizes, ela entra aqui porque essa representação vetorial pode ser feita usando matrizes. E usar matrizes tem uma vantagem nesse contexto, porque eu posso pegar vários vetores e multiplicar por vários vetores. É isso que as matrizes indiretamente fazem. Então, por exemplo, escrevendo isso aqui na ordem não, escrevendo isso aqui na forma matricial, a escrita seria a seguinte. O primeiro a gente escreve como linha e o segundo a gente escreve como coluna. Então, é estabelecido que o produto de matrizes é equivalente ao produto de vetores, onde o primeiro tem que ser escrito como linha e o segundo tem que ser escrito como coluna. Se eu multiplicar essa linha por essa coluna, é a mesma coisa do que eu fiz aqui, que vai ser 1 vezes 3, mais 2 vezes menos 1, mais 1 vezes 2, que de fato dá a mesma coisa. Ou seja, a matriz é só um novo formato para essa multiplicação. Aí, deixa eu só ver aqui, eu coloquei um exemplo aqui, semelhante, né? Que é pegar, eu peguei aqui um vetor escrito na forma de matriz linha e um vetor escrito na forma de matriz coluna. Então, ficou aqui, ó, 3 vezes menos 1, né? Somado com menos 1 vezes 2, somado com 2 vezes 4. Aí 3 vezes menos 1 dá menos 3, menos com mais dá menos, 1 vezes 2 dá 2, e 2 vezes 4, aqui tem um erro, que aqui, né, aqui é 8. Bom, enfim. Então aqui dá menos 5, né, mais 8, isso aqui na verdade é 3. Todo número é uma matriz de uma linha e uma coluna. Então tem um errinho aqui, tá? Isso aqui está errado. Ok. Aí eu fiz esse produto aqui, ó. Na verdade, aqui eu tenho agora dois vetores que serão multiplicados por esses dois vetores. Então, eu vou fazer o primeiro vetor com esse primeiro vetor e colocar aqui na posição 1, 1, que a posição 1, 1 indica isso, né? É o primeiro da linha com o primeiro da coluna. Vou fazer o primeiro da linha com o segundo da coluna e colocar aqui, né, na posição 1, 2, que é primeiro da linha e segundo da coluna. E na segunda linha, né, vai formar a linha de baixo, né? A segunda linha, a primeira coluna, é o elemento 2, 1. Segunda linha, segunda coluna, é o elemento 2, 2. Tá? Quer dizer, eu posso efetuar produto de vários vetores, né, por outros vetores. Lembrando que se aqui tem 3 coordenadas, aqui tem que ter 3 coordenadas. Se aqui tiver uma coordenada a mais, o produto já não existe mais. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui para só reforçar essa ideia. Antes de pegar esse exemplo, tem alguma dúvida até o momento? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Ok, Tranquilo, dá pra ir. muito bem. Então, deixa eu pegar aqui mais um exemplo. Vou pegar... Então, eu peguei essa matriz de ordem 3 por 3.
Lembrando que se a gente for olhar na forma vetorial, aqui são 3 vetores, né? Cada linha é um vetor. Aí isso significa que se essa linha tem 3 elementos, aqui a coluna obrigatoriamente tem que ter 3 elementos, né? Senão a gente não pode efetuar o produto. Então vamos pegar aqui algumas linhas. Então vamos pegar uma linha, sei lá, vou pegar só 2. Então eu vou multiplicar essas 2 matrizes. Ok. Então vamos fazer devagar, né, para a gente visualizar a posição dos resultados. Então eu vou pegar a primeira linha, que é um primeiro vetor, vezes uma primeira coluna. Tá? Então, quando eu faço esse produto, a pergunta é, onde é que vai ficar esse elemento? Porque várias linhas vezes várias colunas vai dar vários elementos. Então, a pergunta é, onde é que ele fica? Né? Na verdade, ele vai ficar na posição 1, 1, que é um referente à primeira linha e um referente à primeira coluna. Então, vamos escrever aqui. Vai ficar 3 vezes 1, mais menos 1 vezes 1, mais 1 vezes 1. Então, esse é um primeiro elemento da minha matriz produto. Agora eu vou fazer primeira linha com a segunda coluna. No caso, com essa coluna aqui. Deixa eu apagar aqui. Quer dizer, eu vou fazer agora esse com esse. Então, esse produto vai ficar na posição 1, 2, que é referente aqui à posição do meu vetor, né? Esse é o primeiro vetor e esse é o segundo, é o primeiro da linha, segundo da coluna, posição 1, 2. É assim que a gente vai escrever seu resultado. Então aqui vai ficar 3 vezes menos 1, menos 1 vezes 0 e 1 vezes 1. Ok, então peguei o primeiro vetor, multipliquei por todos aqui, né? Está aqui as combinações dos produtos, não o resultado ainda. Vamos fazer agora com os outros. Então, agora eu vou pegar, esse aqui já foi, né? Vamos agora para, deixa eu só ajeitar aqui. Agora vamos pegar a segunda linha. Vou pegar essa segunda linha, mesma coisa. Multiplicando aqui pelo primeiro, a posição dele vai ser essa, né? Ele vai ficar aqui na posição 2, 1, né? Que é o segundo com o primeiro, né? 2, 1. Então, aqui vai ficar 5 vezes 1, 2 vezes 1 e 2 vezes 1. E agora esse com esse, né? Vai ficar nessa posição. Então, vai ficar 5 vezes menos 1, 2 vezes 0 e 2 vezes 1. Por fim, a gente vai pegar agora a terceira linha. Então, o que dá para notar, né? Que não tem muita dificuldade na multiplicação de matrizes. A questão toda é só um pouquinho de trabalho braçal, dependendo do tamanho que for colocado o produto, né? Tá, então, fazendo o primeiro, o último da linha com esse primeiro aqui, a gente vai ficar com isso aqui.
vai ser 3 vezes 1, né, que é esse vezes esse, mais 1 vezes 1 e 1 vezes 1. E agora esse com esse, né? 3 vezes menos 1, 1 vezes 0, e 1 vezes 1. Isso é no final, tá? Respondendo a pergunta da Isadora, né? Ela perguntou se eu coloco a chamada. Na verdade, no final, eu exibo os presentes. Então, eu não coloco aquele... Tem um professor que bota um documento do Google Form, né? Acho que deixa... Não coloco, não. Acho melhor do jeito que eu faço mesmo. Tá, então tá aqui a minha matriz produto. Já eu vou fazer uns comentários em relação às condições, né, para que se tenha. E agora a gente vai só fazer as continhas bestas, né? Então aqui vai dar 3, aqui vai dar 1 e aqui vai dar menos 1. Então, 1 menos 1 dá 0, né? Então vai ficar só 3. Aqui vai dar menos 3, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 1. Aí menos 3 mais 1 dá menos 2. Aqui dá 5, mais 2 dá 7, mais 2 dá 9. Aqui dá menos 5, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 2. Menos 5 mais 2 dá menos 3. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 1 e 1. Então, 3 mais 1 dá 4, com mais 1 dá 5, né? Aqui faltou o pontinho do produto, né? Ficou parecendo que era 11. Mas não, aqui é 5. Aqui dá menos 3, aqui dá 0, aqui dá 1, menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, essa é a matriz produto. Aí vamos comentar em relação às condições, né? Então, a ordem dessa matriz é 3 linhas e 2 colunas. Tá, vamos olhar como era as geradoras, né? Então, essa daqui tem 3 linhas e 3 colunas, e essa daqui tem 3 linhas e 2 colunas. Então, quem determina a quantidade de coordenadas do meu vetor são as colunas. Então, por exemplo, esse vetor tem 3 elementos, que é exatamente a quantidade de colunas. Ou seja, e eu sei que esse número de elementos dessas coordenadas tem que ser o número de elementos dessas coordenadas. Então, quem me determina isso aqui são as linhas. Né? Eu tenho 3 coordenadas porque desculpe, são as colunas. Eu tenho 3 coordenadas aqui porque eu tenho 3 colunas. Quem me determina essas coordenadas são as linhas. Então, o que a gente pode deduzir em relação à primeira condição para ter produto? A quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Se esses dois números forem diferentes, significa que meu vetor aqui da linha não tem a mesma quantidade de coordenadas que a coluna. Consequentemente, não vai existir a multiplicação de matriz. Essa é a primeira condição. E a segunda é que esses elementos que sobram aqui é o que vai compor a matriz produto. Então, a matriz produto é exatamente essa ordem, 3 por 2. É justamente os números que sobram aqui na ordem. Tá? Então, só mostrando outro caso aqui. Essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Quer dizer,
Se são 3 colunas, é porque meus vetores têm 3 coordenadas. E essa matriz aqui tem 3 linhas, que são a quantidade de coordenadas do meu vetor, dos meus vetores, e só 2 colunas. Então, vamos só escrever a ordem, não vou nem copiar essas matrizes todas. Eu vou chamar essa aqui de matriz A e essa aqui de matriz B. Então, lá naquele exemplo, né, nesse último exemplo que eu citei, tinha uma primeira matriz de ordem 2 por 3 e outra 3 por 2. Aí, fazendo uma comparação com isso que a gente falou aqui acima, né, o número de colunas da primeira matriz é exatamente o número de linhas da segunda matriz. Ou seja, nessa matriz A é formado por 2 vetores de 3 coordenadas. E aqui é formado por 2 vetores também de 3 coordenadas. Quer dizer, as coordenadas coincidem. Consequentemente, eu posso fazer a multiplicação. Agora, a pergunta é, qual vai ser a ordem, né, dessa matriz depois que eu faço as multiplicações? Vai ser ordem, justamente esses 2 elementos que sobram, né? Então, aqui vai ser 2 por 2. Né? Então, se a gente for conferir lá, de fato, o que sobra é uma nova matriz de 2 linhas e 2 colunas. Todo mundo visualizou essa ideia do produto? Está tranquilo essa ideia da multiplicação? Sim, professor. Muito bem. Legal, porque normalmente ela não é uma operação assim, que ela é vista de uma maneira simples. Né? Se vocês conseguirem enxergar, então ótimo. Bom, agora eu vou comentar essa ideia da matriz inversa. Não sei se vai dar tempo a gente fazer as contas devidas, mas eu vou iniciar aqui a ideia da matriz inversa. Então, também aqui eu conto uma história das inversões, tá? Então, a ideia, vamos fazer a leitura aqui e os comentários. Em relação à operação, se for aplicada uma determinada f, um elemento x qualquer, né, porque a operação normalmente é uma função, né, aplicado num elemento, sei lá, dependendo do meu espaço. Né? Pode ser espaço de matrizes, ou espaço de vetores, ou espaços de números. No segundo momento, eu vou aplicar a função inversa. Então, por exemplo, se a minha função pega o elemento e multiplica por 2, por exemplo, a inversa é a operação inversa da multiplicação, ou seja, é dividir por 2, né? Isso eu conto mais na frente. Então, no caso, quando eu aplico uma operação e aplico a sua inversa, esse x aqui, na verdade, eu não fiz nada. Então, imagine que a minha operação é sair da minha casa para o Antônio Pinto, por exemplo. Isso aqui é meu f, né? Eu sou esse x. Então, quer dizer, isso aqui é onde eu resido. Então, eu vou aplicar aqui a função sair daqui e ir para o Antônio Pinto. E a função inversa seria sair do Antônio Pinto e voltar para minha residência. Ou seja, no fim das contas, eu voltei para minha residência. Eu fui e voltei. É mais ou menos uma ideia grosseira para a gente entender essa ideia da função e função inversa. Aí aqui eu digo, né, considere o número 5. Se eu multiplicar o 5 por 3 e depois dividir o resultado por 3, é como se nada tivesse sido feito. Né? Veja, se eu multiplicar por 3 dá 15, se eu dividir por 3 dá 5. O número inicial era 5 e terminou sendo 5. Quer dizer, quando eu aplico uma operação e depois aplico a sua inversa, no fim das contas eu não fiz nada com o número inicial. Tá, então assim como operar um número, né, pelo seu inverso, sempre resultará no elemento neutro da operação respectiva, assim como vai exibir alguns casos a seguir. Então, o que ele agora vai falar, que se eu opero um elemento com o seu inverso,
eu sempre gero o elemento neutro. Então, por exemplo, se eu somo A com menos A, isso dá zero. E o zero é o elemento neutro da adição, tá? Que é o que eu comento aqui, inclusive. Ó. Zero é o elemento neutro da soma, e menos A é o inverso de A, é o inverso aditivo, porque ele gera o neutro. Da mesma maneira, se eu fizer A vezes 1 sobre A, isso vai dar 1. E 1 é elemento neutro da multiplicação, e 1 sobre A é o inverso do A, que é justamente isso. O que, que seria o A? É você multiplicar qualquer coisa A vezes. E 1 sobre A é dividir uma coisa em A partes. Ou seja, o produto dessas coisas vai dar o elemento neutro, que no caso é 1. Né? 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Outra coisa, né, que a gente pode fazer é elevar ao quadrado e extrair a raiz. Também são duas operações inversas, né, elas acabam se anulando. Né? Se eu pego o número, elevo ao quadrado e depois extraio a raiz, no fim das contas eu não fiz nada com A. Tá, e aqui eu explico, né, que aqui não tem elemento neutro aqui envolvido. Só tem duas operações inversas e num único elemento. Tá, então, todo esse diálogo numérico, eu faço essa introdução na matriz inversa para dizer que na matriz existe essas coisas também. Então, existe a matriz nula, tá? Esse zero aqui representa a matriz nula. Se eu pego uma matriz e somo com a mesma matriz, com todos os sinais trocados, né, que é o que acontece quando eu faço menos a soma vai dar zero em todos os elementos matriciais, ou seja, isso aqui é a matriz nula. Aí aqui eu digo, né, onde menos A é a matriz inversa, aditiva de A, e zero é a matriz nula, ou seja, elemento neutro da adição de matrizes. E o caso que está em questão é esse, ó. Se eu multiplico uma matriz pela sua inversa, dá exatamente a identidade. Então, no caso, a identidade é o elemento neutro matricial, tá? Já já eu mostro um caso aqui. Então, essa matriz inversa, ele tem o mesmo papel desse 1 sobre A. Para números, 1 sobre A é dividir em A partes. Não existe divisão de matrizes, mas a matriz inversa é quem substituiria o papel da divisão numérica. E a matriz I é a matriz identidade, ou seja, é uma matriz quadrada, onde a sua diagonal principal é formada por uns e o resto são zeros. Aí aqui o documento aqui, né, no caso o PDF, ele pede para a gente determinar a identidade a inversa dessa matriz. Por questão de tempo, eu não vou fazer isso agora, mas eu vou comentar algumas coisas. Por exemplo, se a gente pega a matriz, uma matriz qualquer, vou pegar, sei lá, uma bem simples aqui. Eu vou mostrar a vocês que, de fato, a matriz identidade, ela é elemento neutro. Vou colocar a identidade aqui e a gente vai fazer a multiplicação dela. Só para reforçar um pouco dessa ideia que a gente comentou um pouco antes de falar da inversa. Então, aqui eu vou colocar a identidade. Então, como é que a gente multiplica matrizes? Né? Então, só relembrando, essa primeira matriz, ela é de ordem 2 por 2, e a identidade também. Então, essa matriz é 2 por 2, ou seja, se eu for olhar na maneira vetorial, aqui eu tenho dois vetores com duas coordenadas. Né? Então, esse aqui, o 4 e 1 seria um vetor, menos 1 e 1 seria um segundo vetor. Nessa matriz aqui, esse aqui seria o primeiro vetor e esse aqui seria o segundo vetor.
Então, também é uma matriz 2 por 2. O número de colunas, que são as coordenadas, a quantidade de coordenadas dos meus vetores, é igual ao número de linhas, que é o número de coordenadas dos meus vetores coluna. Quer dizer, eu posso realizar o produto e meu produto vai dar uma matriz de ordem 2 por 2. Né? Então, quer dizer, aqui eu vou ter como resultado uma matriz de 2 linhas e 2 colunas. Então, vamos fazer esses produtos. Né? Vamos pegar essa primeira linha aqui e vamos multiplicar por cada um, né, pelos nossos respectivos vetores, né, por esse e depois por esse. Tá, então, fazendo aqui os produtos, a gente vai chegar no seguinte, que aqui vai ficar 4 vezes 1, que dá 4, e 1 vezes 0 vai dar 0, ou seja, vai ficar só isso aqui. Agora eu vou fazer esse com esse, né? Vou fazer com esse aqui agora. Aí 4 vezes 0 dá 0 e 1 vezes 1 dá 1. Ou seja, esse 4 vezes 0 nem entra para a contagem. Ok, agora a gente vai fazer com esse de baixo. Né? Deixa eu apagar aqui. Nós vamos utilizar essa linha e essa primeira coluna. Né? E ele vai estar na posição 2, 1, né? Que é segundo vetor aqui com o primeiro, posição 2, 1. Então, menos 1 vezes 1 dá menos 1. 1 vezes 0 dá 0, ou seja, dá isso aqui como resultado. E, por fim, menos 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1. Quer dizer, não entra na contagem esse com esse. Quer dizer, quando eu faço o produto, né, de qualquer matriz pela identidade, então o resultado é esse. Ó. Ou seja, é igual ao primeiro. Não muda nada. Então, a matriz identidade, ela é o elemento neutro matricial. Né? Se eu faço 4 vezes 1, dá 4. Né? Aqui é a mesma coisa, né, para matrizes. Então, essa matriz é o elemento neutro. Então, a ideia, né, que a gente vai utilizar pelo horário no próximo encontro, né, quando eu faço A vezes a matriz inversa, isso aqui tem que dar o elemento neutro, que é a identidade. Tá? Então, isso aqui é o que a gente vai iniciar no nosso próximo encontro. Agora eu vou só fazer aqui a chamada. Deixa eu ver aqui se tem uma mensagem. Olha aí. O Luiz Henrique vai ser o monitor da gente, tá? Ele que vai tirar nossas dúvidas, inclusive as minhas. Né? Ele é biólogo, professor, também. Então, ele é Foi- biólogo também, é foi professor de assim. matemática. Ah, é? Professor, é que o que acontece? Matriz é tão grande, tanta coisa, que eu anotei tudo que eu Ih, via tá pela frente quando o enrolando. professor desse assunto, velho. Não, mas sério, eu tenho muita anotação, mas eu tenho pouco exercício que eu fiz faz muito tempo que eu não vejo. Não tem É um problema. assunto, é um assunto cansativo, não difícil.